Nesse vídeo, a gente vai estar falando da crise nos mercados brasileiros e o que a gente pode esperar do ano de 2025. Em dezembro, nós tivemos mais uma vez um aprofundamento da crise nos mercados financeiros brasileiros. O dólar subiu, mesmo com o Banco Central vendendo 20 bilhões de dólares. Os juros já precificam uma Selic acima de 16% em 2025 e a Bolsa segue caindo, liderada principalmente pelas ações ligadas ao consumo doméstico, à demanda doméstica. Tá? Eu queria, antes de chegar ao que a gente acha que vai acontecer em 2025, dar um passo atrás e falar por que isso está acontecendo. Tá? E aí sobe o gráfico, que eu acho que resume bem a situação brasileira na tela de vocês, que ele mostra uma situação preocupante, mas fácil de entender. A gente está numa trajetória de dívida insustentável, onde a dívida pública brasileira sobe quase 4 pontos do PIB ao ano, num nível que já é um nível alto, o maior nível dos mercados emergentes. E se isso acontece, obviamente os investidores estão com medo dessa dívida pública que está fora de controle, eles saem do país, isso faz o dólar subir, o dólar subindo preocupa com a inflação, faz o Banco Central dar esse choque de juros, onde ele subiu 1 ponto só no mês de dezembro e sinalizou mais 2 altas de 1 ponto nas próximas 2 reuniões, que é realmente uma contração monetária bastante significativa. E aí, para a gente pensar em 2025, a primeira coisa que você tem que entender é que isso não é o equilíbrio estável. Pelo contrário, quando o Banco Central dá um choque de juros, ele vai desacelerar a economia. Ao desacelerar a economia, a gente tem menos receita. A situação do fiscal piora ainda mais. Além disso, você sobe os juros, você vai pagar mais juros na dívida pública. Então está subindo o gráfico para vocês justamente dessa situação. O que antes era ruim está ficando pior ainda, porque a nossa dívida pública que subia 4 pontos do PIB ao ano, pode ser que suba 7 pontos do PIB ao ano na situação atual, tá? Isso não vai dar para perdurar. Então, 2025, a gente tem que tentar entender qual que é o novo equilíbrio que eu consigo buscar. E aí tem 2 formas disso acontecer. Um mais virtuoso e outro mais arriscado. O que seria esse equilíbrio virtuoso? O governo reconhece o problema, manda novas medidas, principalmente de arrecadação, né, que eu acho que é mais na linha da agenda do governo para o Congresso. Isso melhora as contas públicas, faz o dólar acalmar e os juros lá na frente pode voltar a ceder. Isso seria uma forma da dívida pública crescer mais devagar, de uma forma mais sustentável, por um equilíbrio que vem de uma grande credibilidade novamente do governo. Infelizmente, a gente está indo ainda para uma situação de risco, porque a próxima reforma que o governo está anunciando é a reforma do imposto de renda, que é uma reforma que a gente sabe que as medidas de compensação são muito difíceis de serem aprovadas no Congresso e ela gasta bastante dinheiro para desonerar quem ganha até R$5 mil. Então isso tende a aumentar o risco fiscal e vai aumentar a chance do equilíbrio negativo. O que seria equilíbrio negativo? É mais inflação. Então a gente acaba corrigindo os problemas fiscais brasileiros, ganhando tempo nos problemas fiscais brasileiros, através de uma inflação cada vez mais alta no país. Tá? Por que essa inflação causa esse efeito de fazer a dívida crescer mais devagar? Porque as receitas são corrigidas pela inflação e nem todas as despesas são corrigidas pela inflação, e principalmente porque os juros ajustados à inflação começam a cair. Que esse gráfico você está vendo na sua tela. Esse é o juros real brasileiro, que é o juros contado da inflação. Está próximo das máximas históricas, do nível muito alto, que a economia não vai aguentar, isso acaba caindo pelo aumento da inflação. Tá? Então a gente está indo mais por esse cenário por enquanto, então a gente continua cauteloso no Brasil, a gente tem posições no fundo vendidas nas bolsas brasileiras e também em menor escala a gente está comprando a inflação no Brasil, a gente acha que o risco ainda é para cima da inflação brasileira. E terceiro, a gente está investindo principalmente nos mercados internacionais, onde as perspectivas são melhores. Por falar nisso, a gente teve também notícias importantes do Banco Central americano. Em dezembro, está subindo o gráfico também na sua tela. Ele sinalizou que deve cortar os juros mais devagar daqui para frente. A economia americana cresce forte, 2,5% a 3%. A inflação está controlada, mas não convergiu para a meta de 2% do FED, né, do Banco Central americano. E por último, o Banco Central americano está com dúvida do que vai ser a agenda do Trump. Ele quer ver o que vai ser essa agenda e os impactos da inflação antes de se mover novamente. Tá? Se o juros sobe também nos Estados Unidos, fica complicado para todos os mercados emergentes, piora para o Brasil, mas piora para os outros mercados do mundo. E a gente continua também não só cauteloso aqui no Brasil, vendido em bolsa, mas vendido em bolsa em outros países emergentes. Também é bom para o dólar, a gente continua comprando o dólar contra as moedas da Europa e das moedas da Ásia, porque os Estados Unidos é o país que mais cresce e vai ter mais juros. Sem falar de todo o risco da agenda protecionismo do Trump, que poderia também fazer o dólar subir ainda mais. E nas bolsas, há uma bolsa que a gente está com posições mais construtivas aos Estados Unidos, porque não só a receita cresce com o PIB americano, como tem toda a parte da revolução de tecnologia, inteligência artificial, que essa bolsa que é a grande beneficiada.
Bom, queria falar para quem quiser saber mais sobre o nosso cenário para 2025, tem o Kina Insights, está subindo o QR Code aí na sua tela, você pode acessar o nosso Kina Insights para saber mais sobre o que esperar de 2025. E além disso, para quem quiser saber como proteger o patrimônio, esse tipo de cenário mais difícil do Brasil, com as suas melhores oportunidades em fundos de investimento, eu gravei uma conversa com o Rui Alves, que também está subindo o link para você ver o que a gente está achando de melhores fundos de investimento para o ano que vem, tá? Queria também lembrar a todos para nos seguir nas redes sociais, vai ter nosso canal no YouTube, que a gente coloca bastante vídeo, não só dos fundos líquidos, mas também dos fundos listados em bolsa. A gente sabe que nesse momento mais turbulento é importante ter informação e lá tem tudo que está acontecendo nos nossos fundos para vocês. Tem a nossa página no Instagram, que está crescendo e cada vez mais completa, e também no LinkedIn a gente está presente. Muito obrigado.